Como que isso começou na sua vida? Aonde que Cristo entrou na sua vida? Eu não sabia, mas ele tinha entrado na minha vida desde antes de eu nascer, né? Desde antes da fundação do mundo, os planos dele já estavam descritos acerca de quem eu seria. Eu só não compreendia isso. Mas a revelação foi a partir do momento que eu pisei a primeira vez dentro de uma igreja. Eu fui com a minha esposa, eu peguei a palavra, ouvi, cheguei em casa, comecei a ler. Eu sou advogado, então eu anotei tudo. Eu vinha de um processo que tinha vivido uma série de outras crenças, vivi até o ateísmo, vivi espiritismo durante boa parte da minha vida, da adolescência. Quando eu entrei na faculdade, comecei a entender algumas coisas de maneira diferente e comecei a falar, não, se isso é Deus, eu não creio neste Deus. Só que daí também eu sempre fui extremista, ou eu ia ser ateu ou ter uma fé agnóstica, eu não admitiria. Mas no fim, daí eu comecei a me professar ateu, então as minhas críticas eram muito latentes, né? Porque eu cresci num ambiente religioso, li uma série de coisas a respeito, até mesmo acerca do cristianismo, porque meu pai era católico, então ele viveu sobre isso. Eu cresci ouvindo praticamente a Bíblia do Cid Moreira falada, via meu pai lendo, via algumas coisas, então eu vi essas discrepâncias também, e o meio religioso está impregnado na nossa cultura. Sim. Então é difícil você ter pessoas que não professam nenhum tipo de fé. Então, dentro da faculdade de Direito, eu comecei a me denominar assim, entendia que nada mais era do que um preceito moral e ético para reger uma sociedade, resumidamente. Então, vivi essa vida assim, até que eu conheci minha esposa. Quando eu a conheci, ela falou assim, vamos na igreja. E eu, como não tinha problema nenhum com nenhum tipo de crença, porque para mim sempre falava alguma coisa boa, eu escutava o que era bom e expurgava o resto. Então, para mim não tinha problema. E quando eu fui, eu anotei essas palavras, daí eu cheguei na casa dela, comecei a ler, e quando eu comecei a ler, fui ferido pela palavra e passei a amá-lo. Aquela Bíblia era uma Bíblia King James que tinha um adendo da Free Mind, que é um programa do Augusto Cury. Legal. E eu já tinha lido alguns livros do Augusto Cury, já tinha tido acesso, mas eu não sabia que ele havia sido ateu. E ele se denominava como o maior ateu que já pisou na Terra. Começou a estudar a mente de Cristo e foi transformado. Então, eu tinha lido daí primeiras passagens, depois eu comecei a ver, e isso daí foi me empolgando. É o processo de regeneração de Deus. E a partir daí eu já não consegui mais caminhar com as minhas próprias decisões. Eu vi que eu estava sendo guiado de maneira sobrenatural a uma vida que eu não merecia, uma vida que eu jamais havia feito nada para merecer, que eu merecia uma punição eterna, mas eu tinha encontrado alguém que tinha me trazido vida. Glória a Deus, glória a Deus. Eu lembro de um momento que eu vivi, foi até recente, na verdade. Eu estava numa mesa, no almoço, a gente tinha feito um retiro na igreja, e eu estava conversando com um amigo meu. Ele é jovem também, tem acho que 19, 20 anos de idade. E ele é tipo assim, ele é o estereótipo de pessoas que tem tudo, sabe? Tem dinheiro, é uma pessoa bonita, tem status e não sei o quê. Ele era jogador de futebol. Tinha uma vida onde, teoricamente, aos padrões mundanos, tinha tudo. Para ser feliz, para ser tranquilo. E eu lembro quando ele chegou na igreja um pouco mais de um ano. Eu lembro que ele chegou na igreja e uma semana depois ele já estava muito firme, ele já estava, tipo assim, completamente transformado, querendo Jesus, e os anos foram se passando, ele já está com a gente há um tempão. E eu cheguei para ele, né, sentei com ele uns 1 mês, 2 meses atrás, e eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim, cara, o que você viu na igreja quando você chegou que fez você mudar da água pro vinho? O que aconteceu com você? E aí ele chegou pra mim, eu creio que foi o Espírito Santo usando ele pra falar comigo. E ele falou assim, Dani, eu me vi. E ele falou só isso. E aí, depois disso, eu entendi, cara, que tudo que Deus precisa fazer pra humilhar a gente é colocar um espelho na nossa frente.
sabe? E mostrar o caminho da nossa vida. E fazer com que a gente tire as máscaras, tire os enfeites, as fantasias e se depare com a nudez de si mesmo, sabe? Como Adão pecou e percebeu a nudez dele, e Deus fala, quem te disse isso? Quem disse que você estava nu? E o que ele falou, por mais que seja simples, foi profundo. Porque ele falou assim, o que me fez me converter não foi eu ter visto um anjo, não foi, mas ter visto o quão pecador eu sou, e o quão condenável eu sou, e quão não merecedor da graça de Deus. E ele falou assim, eu vi a minha vida, eu vi que eu não era feliz, eu não tinha nada, e que eu estava caminhando para a condenação, e Jesus me ama mesmo assim, Jesus me resgatou. E eu lembrei dessa resposta na sua resposta, sabe? Porque Cristo entrou na tua vida e você já se convenceu de algo que hoje na nossa sociedade não é mais falado. Que é o pecado, que é o inferno, que é o juízo, que é a condenação. E não enche igreja, como que vai falar? Pois é, não enche igreja, não é estratégico, não é lucrativo. E hoje contra-intuitivo.